Fala pessoal, um pouquinho diferente hoje aqui. Estamos diretamente de El Salvador no stand da Bitfinex, apresentando o Bitfinex Talks. Eu sou o seu host, Gustavo, e tô aqui com o Felipe Escudeiro, cara. Um cara muito importante pro Brasil, um cara que tá todo dia ao vivo, trazendo um pouco mais de informação sobre o mercado cripto. E aí, cara, o que você tá achando desse sol primeiro, de El Salvador? Cara, El Salvador, a gente fala que o Brasil é um sol pra cada um, né? Pô, aqui tem dois, aqui cara. Tem dois pra cada um. Aqui tem dois, aqui o bagulho é. E montaram o stand lá de fora, né, pra gente fazer o podcast. Cara, eu gostei, a gente ficou abençoado aqui com esse sol, né? Pois é. Cara, um pouco de background aí, um pouco da sua história, quando que você começou a se interessar por cripto e quando que você começou realmente a criar conteúdo, trazer esse mercado para as massas, né, pra galera comum. Sim. Cara, o primeiro, esse ano tá fazendo 7 anos, né, que a gente traz conteúdo. Então, 2018, 2018, né? janeiro. Você no WhatsApp era 2018 sim, mesmo. Janeiro de 2018 foi quando a gente começou ali a produzir conteúdo, né? Mas antes disso, eu já tinha me apaixonado por Bitcoin e por criptomoedas. Eu tinha um negócio no Brasil, né? Estamos aqui em El Salvador, né? Eu tinha um negócio no Brasil que eu basicamente fabricava roupa. E isso ali em 2013 para 2014, esse negócio começou a ficar um pouco ruim. E eu tinha conquistado algum patrimônio na vida, né? Eu consegui, com muito trabalho, muito esforço, eu consegui alguma coisa. E, cara, o Brasil estava meio ruim, meus negócios começaram a ficar meio ruim, e eu comecei a tentar buscar alguma alternativa de como manter esse patrimônio. Sim. Porque não cabia na minha ideia ter que deixar o meu patrimônio, por exemplo, somente em imóveis, onde o governo podia confiscar. Conta Sim. corrente, pô, meu pai passou a vida inteira dizendo que na época do Collor a poupança foi confiscada e deixaram R$50, o equivalente, né? A R$50 na conta de cada brasileiro. Eu busquei alternativa nisso, né? Então ali 2013, 2014 começo a me interessar sobre Bitcoin. Como você consegue proteger o teu patrimônio da desvalorização? Exato, de uma inflação, ou de algum efeito de um confisco, governamental. de um efeito governamental. Esse que era o grande lance. E aí a gente acaba encontrando, no universo mais libertário, a gente acaba encontrando o tal do Bitcoin. E, cara, o dia que você lê sobre Bitcoin, um texto, sem falar de preço, sem falar de especulação que vai acontecer, quando você fala os benefícios da privacidade, não que a gente tenha 100% de privacidade, mas você tem um pouquinho mais de anonimidade, você tem um pouquinho mais de privacidade, cara, não tem como você olhar para um universo brasileiro de confiscos e mandos e desmandos e você não minimamente ficar interessado por isso. Mínimo, né? Eu particularmente me interessei por Bitcoin antes, mas eu nunca tive acesso. Eu sou libertário desde o Daniel Fraga, né? Sim, o herói brasileiro. O herói brasileiro. Então, cara, eu comecei a me interessar também. E, cara, sobre o evento, Plan B, primeiro Plan B seu. Primeiro Plan B meu, primeiro Plan B. Cara, ó, tô para te falar, eu já fui nos outros Plan Bs também. Tá incrível, cara, esse evento. Você já acompanhou alguma palestra, já se interessou por alguma coisa? Você tem alguns lugares onde você quer estar aqui? Cara, eu quero estar em todos. Impossível, né? Impossível. O primeiro lugar que eu bati aqui na plenária tava nada mais nada menos que Jimmy Song falando, né? Então, assim, é legal você estar nesses eventos Bitcoiners, porque a nata do Bitcoin no mundo está aqui hoje, né? Passamos aqui, também não tive a oportunidade de trocar uma ideia, mas passou por aqui também Paulo Ardoino. Tava aqui. Tava aqui agora há pouco, né? Eu acabei não vendo. Temos também aqui, pra mim, Satoshi Nakamoto, que é o Adam Beck, o cara citado no paper do Satoshi Nakamoto. Tá aqui também, não tive a oportunidade ainda de trocar um minutinho de prosa. Então, assim, é a nata, né? Então, são vários palcos que nós temos aqui, são vários lugares, não consegui estar em todos ainda, mas tô aqui trocando uma ideia com a galera, esse espaço aqui tá fenomenal, cara. É que não dá pra ver aqui na câmera, mas tem uma praça de alimentação aqui, gigantesca aqui, sei lá, milhares de pessoas tem nesse todos momento. Os hotéis lá também, na entrada dos palcos também. Sim. Você chegou a ver as obras de arte já, as coisas que os caras Já fizeram? dei uma olhadinha nas obras de arte, mas vou te falar, o que eu mais gostei é uma comida aqui de El Salvador, que a Adriana Davi que passou pra gente, é a pupusa. A pupusa? É assim que fala? Pupusa. Pupusa. Cara, que é tipo uma esfirra, né? Tipo uma esfirrinha. Sim. Que delícia, cara. E todo lugar que você vê uma pupuseira... Pupuseira. Isso, fazendo a pupusa, é sempre manual e elas sempre são mais velhas. Entendi. É uma tradição que passa de pai para filho. Entendi. Aprendi isso na última vez que eu estive aqui. Você teve aqui. Cara, uma delícia. Ó, quem vier aí pra El Salvador, cara... Pupusas. Tem que comer a tal da pupusa, que é tipo uma esfirra, né, nossa, né? Bem legal, bem gostoso. Uma panqueca, né, sei lá. Sim. Bem legal. Cara, ó, você falou sobre a nata, né? Sobre a nata do Bitcoin tá aqui, sobre os caras importantes estarem aqui.
O que a gente pode aprender como brasileiro, cara? Primeiro, vamos falar sobre nós, pessoas comuns. O que a gente pode aprender com eventos como esse aqui? O que você acha que a gente tira de importante dessas lições que El Salvador está passando, que Lugano está passando, e que outros lugares, inclusive no Brasil, que estão adotando Bitcoin, estão passando, né? Bitcoin Beach, em Jericoacoara, Rolante, que você teve lá no Rio Grande do Sul. Cara, o que nós brasileiros podemos aprender com esses caras aqui, cara? Com essa nata? O que a gente tem que aprender com esses caras? Primeiro, o que eu sinto, né? Os eventos no Brasil, pô, a gente produz o BitSampa, né? Sim. A gente tem alguma experiência nisso. Os eventos no Brasil, cara, a gente não tem essa união que pelo menos eu percebo, não sei se faz algum sentido, sim, mas que eu percebo aqui. Então, por exemplo, aqui você pega, que a gente falou, Jimmy Song. Jimmy Song tá aqui conversando com a galera. No Brasil, você tem uns caras mais nariz em pé. Então, o John Nakamoto, o Samson. Então, tudo aqui, o Samson Mall estava aqui agora há pouco. Então, assim, você consegue ter acesso a esses caras que são muito mais famosos, muito mais importantes do que caras que a gente tem no Brasil. Então, eu percebo que aqui a comunidade, ela tem mais senso de comunidade, sim, do que no Brasil. Pelo menos essa é a impressão que eu, sim, tenho, né? Agora, especificamente para El Salvador, cara, é muito bonito de ver você... Por exemplo, eu cheguei aqui em El Salvador. Primeira coisa que eu fiz em El Salvador é pagar um ticket de imigração, né? Então, eles cobram 12 sim, dólares. 12 dólares. 12 dólares por imigrante. Por imigrante. Por turista, né? Primeira coisa que eu perguntei, você aceita Bitcoin? O cara falou, claro que aceita. Claro que sim. E aí ele puxou uma carteirinha ativo, gerou o QR Code em Lightning Network, que eu paguei ele em Lightning Network. Então, assim, existe um incentivo da população em utilizar Bitcoin. Confesso para você, Gustavo, achei que a gente veria mais adoção. Eu também. Eu achei que a gente ia ver em tudo quanto é lugar. Sim. Mas, por exemplo, já fiz algumas comprinhas aqui em Bitcoin. Sim. Agora aqui tem um lugar que vende coquetel aqui. Né? Já vi que os caras aceitam Lightning, então vou comprar alguma coisinha ali pra gente, sim, tomar em Lightning também. Mas, por exemplo, no Brasil, que nem você falou, Jericoacoara, tem algumas cidades agora em São Paulo que estão... Eu não tive a oportunidade de participar, mas já vi que Sorocaba é um lugar que tá... Sou de lá, você é de lá, né? Então o pessoal tá fomentando essa ideia, Rolante também, mas tirando esses poucos lugares, a gente ainda não tem alguma coisa. E esse alguma coisa depende da gente, cara. Você acha que o fator geográfico, o Brasil ser tão grande assim, influi um pouco também nessa questão de adoção? Eu acho que não, cara. Eu acho o seguinte, o Brasil, ele é... Pô, você conhece o mundo, né? São poucos os povos do mundo que tem essa emoção do brasileiro, esse negócio de ir abraçar e falar e trocar, sim, ideia. Sim. Às vezes a gente nem se conhece, daqui a pouco a gente tá tomando um chopp aqui, sim, no bar. Não é assim? O brasileiro não é assim? Que horas? Agora, né? Eu acho, cara, que falta um pouco de nós, bitcoiners, ter esse trabalho. Entendi. Sabe? É chegar, sim, pro carinha ali do bar do seu Zé, falou, seu Zé, porra, bota uma carteirinha de Bitcoin, te ensina aí 5 minutos, tu não vai se arrepender. Saca? É fomentar esse tipo de coisa pequenininha. O brasileiro, eu sinto que espera muito vir ou de uma grande empresa, ou de um governo. Ah, não, vamos fazer uma lei Bitcoin. Não, cara, a lei Bitcoin é a gente, velho. Vamos a gente adotar, vamos a gente, sim, usar. E se a gente não usar pelo amor, cara, a gente vai acabar usando a força. Vai usar pela dor. Não, legal, você falou um pouco sobre o aspecto nosso. O que o Brasil pode aprender com, por exemplo, o Bukele? Cara, ó... Aí agora a gente tá falando institucional, governamental. O que você acha, sim, que pode ser feito? Óbvio, nós temos que adotar e a gente não pode depender deles. Sim. Certo? Essa é a ideia que eu tenho. Essa é a ideia. Sim. Como libertários, acho que nós temos a mesma visão. Sim. Mas o que o Brasil pode aprender dessas lições, cara? Olha esse evento, quanto tá lotado, sim, quanto turismo, quanta gente. Exato. Quanta nova visão de mundo. Né? Quantas línguas você já viu as pessoas falando aqui? Muita. O que você acha que a gente, como, né, nós como brasileiro, você já falou, mas o que você acha que o Brasil pode aprender com o exemplo de El Salvador? Cara, eu acho que El Salvador, cara, ele é um case muito importante de como as coisas cresceram a partir das pessoas e foram adotadas por um governo. Então, por exemplo, se você estudar essa curta história de El Salvador com Bitcoin, você vai ver, e você sabe muito bem, que ele começa através de um lugar chamado, que agora é chamado de Bitcoin Beach, né? Sim, que é uma praia chamada El Zonte, né? Então, o que é El Zonte? É uma praia, por exemplo, no Brasil a gente tem várias. Sim. Em Santos, por exemplo, você tem a praia do Gonzaga, você tem a praia do Canaã e tal. Essa galera começou a se unir e utilizar Bitcoin. Sim. Isso ficou de um momento tão forte que o próprio governo falou, peraí, isso aqui é interessante, podemos explorar.
E o brasileiro talvez tenha a ideia de que seja o contrário, né? Primeiro o governo vai querer explorar para depois utilizar. Então, eu acho que o que a gente tem que... E aí o negócio ficou tão grande que o presidente, o Bukele, né? Ele começa a olhar para isso e fala, peraí, podemos trazer turismo, podemos fazer dinheiro, podemos trazer renda. E aí ele começa a trazer várias leis e vários incentivos. Por exemplo, conheci um carinha da Venezuela que morou no Brasil, está aqui no evento e hoje ele mora em El Salvador. Por que ele mora em El Salvador? Porque ele tem mais liberdade. Porque ele veio mais buscar liberdade. aquilo que tá mais E alinhado. ele morou com 3 essa anos vida. no Brasil. Aham. E eu falei, por que você saiu do Brasil para cá? Qual que é a diferença? É clima? É violenta? O que é? Ele falou, não, é que no Brasil, tu faz uma compra em Bitcoin, o governo quer saber. E esse cerco está apertando cada vez mais, a gente sabe disso. Sim. Em El Salvador não existe isso. Você tem um Bitcoin na sua carteira, ele é seu como se tivesse $1 na sua carteira, Sim. R$1 na sua carteira. Sim. Ninguém vai te encher o saco. Então, o que o Brasil tem que ver? E nós temos, inclusive, um político brasileiro aqui hoje. Estou sabendo que tem um deputado brasileiro aqui hoje. O que a gente tem que aprender com esses caras? Cara, a utilizar. Porque se a gente utilizar, vai ficar forte. Vai ficar forte. Eles Eles vão ser obrigados. Eles vão né? ser obrigados. E assim, não é que eles vão ser obrigados. Eles já estão olhando essa movimentação. Então, eu acho que parte da gente, cara. Eu acho parte da gente. Legal. Cara, e você, pessoalmente, cara? Eu sei que você tem o canal. Temos. Você tem a Protegecoin. Temos a Protegecoin. Você tem os cursos. Temos os cursos. Você tem o evento. Temos o evento. Cara, o que você espera de 2025 pro Brasil, assim? Nem falando muito sobre mercado ou sobre preço do Bitcoin, tá. whatever. O que você espera, assim, num nível mais pessoal? O que você espera fazer esse ano? O que você espera conquistar Pessoalmente esse ano? falando, cara, eu queria, sendo sincero, eu queria diminuir um pouco a carga tributária, a carga horária de trabalho, né? É uma coisa que eu gostaria de fazer. Por exemplo, minhas filhas, agora em janeiro, férias escolares no Brasil, Sim. a gente tá de férias e eu tô aqui trabalhando, né? Então, em 2025, faz parte. É o nosso ganha-pão, é o que a gente almeja, né? Levar para as pessoas e tal. Mas uma coisa que eu gostaria muito, e eu vejo que isso está acontecendo, é o crescimento da cultura Bitcoiner, da cultura cripto no Brasil. Isso eu vejo que está acontecendo, e não pessoalmente falando, né, mas profissionalmente falando, e em questão de liberdade, eu vejo que isso está crescente no Brasil, e eu acho que a gente pode chegar mais longe, cara. Eu acho que a gente pode fazer um barulho. Eu acho também. Acho que a gente pode fazer um barulho. Eu acho que, inclusive, eu acho que o caminho é educacional também, cara. Total, eu acho que total. A gente tem hoje muitas escolas técnicas no Brasil, Sim. um monte de jovens saindo, programadores, marketing, só em São Paulo, né, as ETECs. Muita, né? E Muita coisa. ninguém fala sobre Web3, né, cara? Ninguém fala sobre desenvolver para Web3, ninguém fala sobre nada disso. Não. Quando a turma fala sobre cripto, é só no campo especulativo. Exato, é só não vai subir e vai cair. Mas o Brasil... É a moedinha que pode fazer o cara rico com R$10. Exato. Agora, a cultura builder, né, que o americano fala muito, né, o build, o buildar, o construir, sim, a gente vê pouco no Brasil. E, cara, isso tem explicação, né? A gente tem uma cultura, infelizmente, cara, eu sou brasileiro, amo meu país, amo meu povo, mas, infelizmente, a cultura que a gente tem é uma cultura muito de extrair e pouco, sim, de produzir, no geral, né? No geral. Então, não sei, eu acho que a gente fica para trás nesse lance da construção, de buildar as coisas, mas, cara, nós estamos no trabalho para isso, né? Nós vamos chegar lá também. Vamos chegar Legal. Lá. Uma curiosidade que eu tenho, eu sei que você está muito inserido no DeFi e tal. Em algum momento você tradou já, você fez trade, você utilizou a plataforma alguma vez, a Bitfinex? Eu sei que você já utilizou algumas vezes. Cara, a Bitfinex é Bitfinex, né, que vocês falam, né? Eu conheço como Bitfinex, né? A Bitfinex, ou Bitfinex, ela é uma corretora das antigas, né? Sim. Então eu lembro, por exemplo, em 2016, utilizar muito a Bitfinex para transferir para carteira. Então eu mandava para Bitfinex Bitcoin, aí comprava o STT, ou mandava o STT, comprava Bitcoin e trazia para carteira. Sim. Então assim, nunca me considerei um cara trader, mas obviamente, como todo mundo que especula alguma coisa no mercado cripto, em algum momento acaba achando que é trader, né? Sim. Aí você vai vendo, você vai passando o tempo, você vai vendo que não tem tanta habilidade para isso, aí você vai formatando para outras coisas. Hoje eu penso, estudo e vivo muito mais DeFi. Mas não tem jeito, de vez em quando você faz um tradezinho, né? Sim. Por exemplo, agora a gente teve o Donald Trump tomando posse, agora recentemente, e lançaram a tal da moeda dele, que é a Trump, né? Sim. Então a galera sai fazendo trade, teve uma moeda de uma influenciadora brasileira também recentemente. Eu fiz um tradezinho, ganhei 100% na moedinha, sim, em pouquíssimas horas. Então, de vez em quando a gente acaba fazendo um trade, mas não é minha pegada, não é minha praia. Você acha que esse efeito Trump, falando um pouco, né, já que você puxou o assunto, você acha que esse efeito Trump, né, a gente está esperando um grande movimento institucional aí para que outros governos e outras instituições comecem a adotar? A gente teve já o ETF, agora a gente está tendo um monte de novos movimentos, né, em relação a
a cripto, países anunciando reserva e tal. Sim. Como que você vê 2020, final de 2025, cara? Não tô falando pra você prever um preço, mas como que você Sim. enxerga A movimentação, países, a né? movimentação Cara, seguindo esse exemplo, cara? Cara, teve um tweet muito importante esses dias de um carinha no tweet, porque parece que a República Tcheca, se eu não me engano é a República Tcheca, o Tesouro Nacional dos caras está querendo comprar 7 bilhões de dólares em Bitcoin. E o tweet do cara era o seguinte: já pensou você ser o último país a comprar? Cara, sabe o que a gente está vendo agora? A gente está vendo a teoria dos jogos acontecendo assim, ó, na nossa frente. A gente tá vendo a história acontecer. A gente tá vendo a história acontecer. Porque é o seguinte, a gente tá vendo o governo americano votar uma possível lei onde eles querem comprar durante 5 ou 6 anos, eles querem comprar 1 milhão de bitcoins. 200 mil bitcoins por ano. Irmão, é o governo americano. Porque tem bala, né? Como o brasileiro cara, fala, tem bala tem na bala, é a maior economia do mundo. Os caras estão falando em comprar Bitcoin. Aí a gente fala da República Tcheca, a gente fala do Brasil querendo fazer alguma coisa nesse sentido. El Salvador compra há 3 anos, se eu não me engano, 1 Bitcoin por dia. A gente tem a República do Butão, né, comprando Bitcoin. Cara, a gente tá vendo a teoria dos jogos acontecendo na nossa frente. Porque a partir do momento que os Estados Unidos falam, ó, eu vou comprar Bitcoin, vou fazer uma reserva, todos os outros países começam a falar, opa, eu não posso ficar para trás. Não posso comprar caro. Eu não posso comprar caro. E assim, vai comprar caro. Sim. Vai comprar caro, esse é um fato, vai comprar caro. Porque quanto mais institucional a gente tiver, quando a gente fala de institucional, parece que a gente está falando de um grande banqueiro. E que de fato é, mas o que a gente está falando é do dinheiro grande, o dinheiro grosso. Sim. O dinheiro que movimenta mercado. Porque eu e você, a gente movimenta uma parcela ridícula do mercado. Sim. Mas um cara grande, uma grande nação, um grande país, um grande banqueiro, uma grande instituição, olha o Michael Saylor, cara. O cara tá com 470 mil bitcoins. O cara tem mais bitcoin do que muita reserva por aí de país. De país inteiro. Então, assim, o que nós vamos ver nos próximos meses e anos? Uma corrida institucional, que foi mais ou menos o que a gente viu de 2015 até 2019 do varejo. Sim, eu vejo de 2014, 2015 até 2019 uma corrida absurda do varejo, ou seja, nós, os pequenos, comprando Bitcoin. O que a gente vai parar agora e assistir de camarote, nós que já compramos, já temos aí uma pequena reservinha em Satoshi, nós vamos ver esses caras agora de camarote se degladiando para comprar milhares de Bitcoin. Sim. Cara, o que vai acontecer com o preço e principalmente com a adoção do Bitcoin, com esses caras comprando bilhões em Bitcoin? Eu tô meio óbvio, né? Pra mim é muito óbvio. Eu tô muito ansioso. Não é à toa que a gente tá falando do Bitcoin em 100 mil dólares, né? Novamente, cara, a gente fala muito na questão do price action. Sim. Mas, cara, vamos considerar o que realmente é. Cara, é uma forma de você realmente ser o dono do seu dinheiro. É o mínimo. Sim. E eu acho que o institucional tá enxergando isso agora. A própria Bitfinex é uma empresa muito do institucional, né? Não é uma empresa do varejo. Como que você vê, por exemplo, uma empresa como nós, um dia entrando oficialmente no Brasil? Você acha que há um espaço para institucional no Brasil? Como cara, que você vê eu isso? acho que tem muito espaço, cara. O mercado brasileiro, e eu me incluo nisso, tá? Não é... eu falando mais do ponto de vista Bitfinex mesmo, sim, tá? Sim. Cara, eu acho o mercado brasileiro, e eu sou um cara que trabalho dentro dele, eu acho que eu tenho alguma noção para opinar. O mercado brasileiro, no geral, ele é amador. No geral, ele é amador. O que a gente precisa? A gente precisa de mais gente séria trabalhando, né? Por exemplo, hoje, o que eu vejo do mercado brasileiro? Hoje o mercado brasileiro de criptomoedas, de criptoativos, é um mercado que está entregue ao Estado, cara. E assim, eu não vejo problema nenhum uma empresa se associar ao governo. Eu acho até que faz parte do negócio. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas assim, a gente não pode estar entregue. Sim. O mercado brasileiro inteiro entregue às associações. É uma negociação, o que você quer dizer é uma negociação, mas não é o entreguismo, assim, não é chegar lá e falar... cara, é assim, eles mandam é uma e a gente utopia obedece. nossa achar que o Estado não vai querer a parte dele. Sim. Achar que o Estado não vai querer ter algum controle. É uma utopia nossa. Isso vai acontecer, o Estado vai querer. Em algum momento vai e nós estamos acontecendo nele. O que a gente não pode, na minha visão, são os players do mercado buscarem o Estado. Eu acho que tem que ser o contrário. O Estado tem que buscar o Bitcoin. Gente, Olha aqui o exemplo do Bukele aqui em El Salvador.
o presidente busca Elzonte para entender o Bitcoin Beat, para entender a movimentação cripto. E a gente tem rolante, a gente tem o Bitcoin Cara, nós Beat, temos rolante. e a gente não consegue que ninguém Gustavo, se interesse. a gente tá falando aqui de Elzonte, de El Salvador, muito legal. Mas rolante é o lugar no mundo onde mais se usa aceita. Bitcoin São no mais mundo. de 500 Mais de 500 agora, lugares, né? é muita gente, é uma economia circulante. Até os impostos municipais você pode pagar em Você pode Bitcoin. pagar em Bitcoin, cara. Plano de saúde, etc. Então, a gente viu muito isso. Eu não entendo o mercado brasileiro e buscar o governante. Eu acho que tinha que ser um movimento contrário. É o governante fala assim, deixa eu aprender com vocês. O crescimento eu é de baixo para cima. O crescimento é de baixo para cima. E a gente sabe, né? O Estado, quando ele entra em alguma coisa, ele acaba matando a inovação, porque ele acaba regulando algo que ele não entende. É normal, não adianta eu achar. Ou regulando demais. Regulando demais, porque ele não entende. Então, assim, prefiro que venha de baixo para cima. Não é, na minha visão, a busca. Agora, voltando ao início da tua pergunta. Adoro quando vem players com a cabeça diferente pro Brasil. Porque a gente está num clubinho de 2 ou 3 players ali, 4 ou 5 players, que estão dominando o mercado, da maior economia da América Latina. Sim. Saca? Então, assim, eu acho que a gente precisa de gente nova, de sangue novo. E se for para ser sangue novo gringo no Brasil, qual que é o problema? Que seja. Se a gente estiver evoluindo, que seja. E se a gente estiver desevoluindo, a gente vai falar também, a gente vai fazer críticas também. Sim. Não é isso? Eu acho que esse é o nosso trabalho. Legal demais. Cara, bom, primeiramente queria te agradecer. Eu que agradeço. Por ter aceitado bater esse papo comigo. Show. Eu poderia ficar horas com você aqui batendo papo. Ia ser legal. Mas faltou uma cerveja e menos sol. Não, aqui deve estar fácil uns 45 graus. Deve estar uns 45 graus 45. aqui, tranquilo. Mas, cara, primeiramente, obrigado demais Eu que agradeço, por você ter participado aqui do Bitfinex Talks. Agradeço. A gente espera que a gente possa repetir essas parcerias no futuro, mesmo Se Deus quiser, vamos fazer. Se precisar da gente, a gente tá aberto, vamos bater um papo, vamos conversar. Show de bola. Felipe Escudeiro, pessoal, muito obrigado. Sigam ele nas redes sociais, a gente vai deixar depois aí de alguma forma os links. Legal, Mas show. pra quem quiser seguir, é Canal Bitnada. Canal Bitnada. Procura aí no Instagram, no YouTube. Canal Bitnada, tá tudo lá. É beleza? isso aí. Obrigado, gente, valeu, um abraço.